Tem momentos na vida em que tudo simplesmente para. Você acorda, mas sente que não saiu do lugar. O tempo passa, mas parece que os seus sonhos estão presos numa sala sem porta. Os dias são os mesmos. As orações ecoam, mas não respondem. E por mais que você tente manter a fé, há um cansaço que chega, um silêncio que machuca. Você olha para o lado e vê pessoas avançando, casamentos acontecendo, portas se abrindo, histórias sendo escritas. E dentro de você, a pergunta cresce em silêncio. Deus, por que tudo está demorando tanto para mim? Mas hoje, ouça isso com o coração aberto. Nada está atrasado, está sendo alinhado. Pode não fazer sentido agora, pode parecer até injusto, mas o tempo de Deus não se mede pelo relógio da ansiedade. Deus não age no seu tempo, Ele age no tempo perfeito, e o perfeito exige preparo. Deus não entrega promessas imaturas a corações despreparados. Ele não antecipa um milagre se o seu chão ainda não está pronto para sustentá-lo. E sabe por quê? Porque o que vem é maior do que você imagina. O que está sendo preparado é tão grandioso, tão precioso, que precisa de base forte. E bases fortes são construídas no silêncio. O que parece demora aos seus olhos, na verdade, é misericórdia. Deus está te poupando de colher frutos antes do tempo. Ele não quer te entregar algo que ainda possa te machucar. Por isso, Ele freia, Ele protege. Ele te tira de caminhos que você queria tanto seguir e fecha portas que pareciam perfeitas. Mas o que você chama de atraso, Deus chama de ajuste, um realinhamento divino. O céu está em movimento. Mesmo quando a terra parece parada, a alma se cansa sim, mas há uma força que se revela nesse lugar de espera. Um tipo de fé que não nasce em dias bons. Ela nasce no escuro, nas noites longas, nas perguntas sem resposta. Porque é ali, nesse exato lugar em que você está agora, que Deus trabalha. Quando tudo parece parado, o céu está construindo nos bastidores. Quando tudo parece silêncio, Deus está sussurrando à sua alma. Confia, eu sei o que estou fazendo. Talvez você não veja nada mudando do lado de fora, mas do lado de dentro, Deus está te moldando. Talvez não chegue uma resposta imediata, mas chega uma paz que diz: você não está sozinho. Tem coisas que precisam morrer dentro da gente antes que a promessa nasça. Tem medos que precisam ser quebrados. Tem desejos que precisam ser purificados. Tem vontades que precisam se alinhar ao céu. Porque a promessa não é apenas sobre chegar. É sobre estar pronto quando ela vier. É sobre não se perder quando ela se cumprir. E por isso, Deus leva o tempo que for necessário. Ele não é ansioso, Ele não é apressado, Ele é perfeito. E quando Ele alinha o tempo, as portas se abrem com leveza. As respostas chegam com paz. E o coração finalmente entende. Era por isso que precisava esperar. Então, não desista nesse tempo que parece parado. Não se revolte com o que ainda não aconteceu. Porque o que está em andamento no invisível é infinitamente mais poderoso do que o que você enxerga. E um dia, sem aviso, o céu vai se abrir. E tudo aquilo que parecia atrasado vai chegar no tempo exato. E você vai olhar para trás e dizer: Deus, valeu cada segundo de espera. Deus sabe quando tudo está pronto dentro de você, menos as circunstâncias? Ou quando tudo está pronto do lado de fora, mas dentro de você ainda há insegurança, dúvidas, feridas? Pois é, às vezes a gente não entende, mas Deus sabe exatamente o momento certo. E muitas vezes o que parece atraso, na verdade, é cuidado disfarçado. Ele te poupa, Ele te esconde. Ele diz, ainda não, não porque não te ama,
mas porque te ama tanto que não quer te ver quebrado por algo que você ainda não está pronto para carregar. Ele fecha portas que você achava perfeitas. Ele corta laços com pessoas que você considerava essenciais. Ele muda trajetórias que você jurava que eram certas. E você sente dor, sente frustração, sente solidão. Mas o que você chama de frustração, Deus chama de livramento. O que você enxerga como rejeição, o céu vê como proteção. Tem portas que não se abriram, porque atrás delas havia quedas que você não suportaria. Tem relacionamentos que não foram adiante, porque a presença deles impediria a sua cura. Tem lugares que você foi arrancado, porque o chão já não sustentava mais a sua jornada. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, é cuidado. Deus não está atrasando nada, Ele está te poupando. Às vezes Ele retira antes que você perceba que aquilo não servia mais. Às vezes Ele silencia para que você aprenda a ouvir com o coração. Às vezes Ele não te responde, porque a resposta certa é te moldar primeiro. Tem bênçãos que, se viessem na hora errada, seriam maldição. Tem promessas que precisam de tempo, solo e maturidade. E é por isso que Ele espera. Mas a espera dele nunca é punição, é preparação. O tempo que você chama de parado, Deus chama de tempo de alinhamento. Ele está organizando não só o que está ao seu redor, mas principalmente o que está dentro de você. Porque o que virá vai exigir força, estabilidade, visão e entrega. E o Pai não te joga no campo de batalha antes de te vestir com a armadura certa. Às vezes, Ele demora, porque está te protegendo de você mesmo, da sua pressa, da sua carência, da sua vontade de ver tudo agora, mesmo sem entender o depois. Ele sabe que, se entregar antes da hora, você corre o risco de perder o que é eterno por causa do que é urgente. Por isso, Ele refaz o caminho. Ele segura a mão. Ele planta esperança onde só havia pressa. Ele te ensina a ser antes de fazer, a esperar antes de correr, a confiar antes de conquistar. Porque a maior bênção de Deus não é a chegada, é quem você se torna no caminho. E esse caminho, às vezes, passa por lugares que parecem vazios, mas é nesses lugares que Deus mais trabalha. Enquanto você acha que está parado, Deus está te reconstruindo por dentro, ensinando o teu coração a descansar, trocando o teu cansaço por fé, lapidando tua identidade, para que, quando a bênção chegar, você não se perca nela. E quando tudo enfim fizer sentido, você vai perceber. Ele estava te protegendo o tempo todo. Aquela porta que não abriu era a porta errada. Aquela espera longa era o solo sendo adubado. Aquela amizade que foi embora era a folha que precisava cair para dar espaço ao novo broto. Deus não age pela metade. Quando Ele entrega, é por inteiro, sem falta, sem sobras. E Ele não entrega no tempo do seu desejo, mas no tempo da cura. Porque o que Ele quer não é só te dar o que você quer, é te tornar capaz de sustentar o que Ele preparou. Então, se hoje tudo parece quieto demais, silencioso demais, longe demais, respira fundo, o céu está trabalhando. Você só não vê porque está por trás do véu. Mas Deus está alinhando. E muito em breve, tudo aquilo que hoje você chama de demora vai ser reconhecido como a maior prova de amor que Ele te deu. Há dias em que o céu parece distante. Você ora, mas sente que está falando com as paredes. Você chora, e o travesseiro é a única testemunha. Você espera, mas nada muda. E aí vem aquela dúvida. Será que Deus ainda está me ouvindo? Será que Ele ainda está aqui? Mas eu te digo, é justamente nesses dias, quando tudo parece parado, quando a oração ecoa no vazio, quando os sinais não aparecem,
que Deus está mais presente do que nunca, porque Deus não se limita ao que você vê. Deus trabalha no invisível. Ele age no silêncio. Ele constrói quando tudo parece ruir. Ele opera no escuro, quando o coração já não tem mais forças para pedir. Sabe aquele tempo em que tudo parece deserto? Nada floresce, nada responde, ninguém entende. Pois é nesse tempo que Deus está plantando raízes. O céu trabalha onde o olho humano não alcança, porque antes da promessa aparecer, a fundação precisa ser firmada. E fundações são feitas debaixo da terra, longe do aplauso, longe do palco, longe da luz. Debaixo da alma, Deus te molda sem estardalhaço. Ele não faz alarde, ele não precisa gritar para operar. Ele sussurra, ele toca, ele sopra esperança onde só há cansaço. O oleiro molda o vaso em silêncio. Ele não conversa com a argila, ele apenas molda, com mãos firmes, mas cuidadosa. E mesmo quando o vaso racha, ele não joga fora. Ele refaz, com amor, com paciência. O jardineiro também não puxa a flor pela raiz, porque ela ainda não nasceu. Ele rega, ele espera, ele confia no que ainda não vê, porque sabe o que plantou. Deus está fazendo o mesmo com você. Talvez hoje você não esteja vendo nada brotar, só escuro, só silêncio. Mas as raízes estão crescendo, e raízes fortes não fazem barulho, elas crescem devagar, no escondido. Mas são elas que sustentam a árvore quando o vento forte vier. Então, se hoje tudo parece imóvel, se os seus pedidos ainda não foram atendidos, se a resposta ainda não veio, não pense que Deus está ausente. Ele está mais ativo do que nunca. Ele só não está agindo onde você pode ver. Ele está trabalhando em áreas que seus olhos não alcançam. Talvez ele esteja preparando o coração da pessoa que vai te ajudar. Talvez esteja curando partes suas que ainda não suportariam o peso da bênção. Talvez esteja fechando caminhos errados antes de abrir o certo. Mas Ele está agindo, porque o tempo de silêncio nunca é tempo de abandono. O silêncio de Deus é um convite à confiança, um chamado à fé, um sussurro dizendo: eu estou aqui e estou cuidando de tudo. Mas você precisa confiar, mesmo sem entender. É fácil crer quando tudo vai bem. Difícil é acreditar quando o coração está em pedaços e a resposta não chega. Mas é aí, é exatamente aí, que a fé verdadeira nasce. Fé não é ter todas as respostas, é seguir, mesmo no escuro. Fé é dizer: Senhor, eu não vejo, mas eu sei que Tu estás agindo. Eu não entendo, mas eu confio. Está tudo parado, mas sei que o céu está se movendo. Às vezes, Deus nos leva ao deserto, não para nos castigar, mas para nos ensinar. No deserto aprendemos que não somos nós que controlamos o tempo, que não é o nosso querer que sustenta o dia, é a presença dele. E o mais bonito de tudo é saber que mesmo quando você está cansado, mesmo quando você já não consegue orar, mesmo quando sua fé é só um fio, Deus continua agindo por amor, porque a fidelidade dele não depende da sua força, depende do amor que ele tem por você. E ele te ama. Ama tanto que trabalha no invisível, mesmo quando você acha que foi esquecido. A semente pode estar no escuro, mas o sol está vindo, e quando tudo florescer, você vai olhar para trás e dizer: foi aqui, nesse tempo de silêncio, que Deus mais trabalhou. Foi nesse tempo de dor que Ele construiu minhas raízes. Foi quando tudo parecia parado, que tudo estava sendo realinhado. Há momentos em que tudo o que você queria era ver um sinal, qualquer coisa, um toque, uma resposta, um movimento do céu que dissesse: vai ficar tudo bem. Mas ao invés disso,
Silêncio, ao invés da colheita. Espera, ao invés da resposta. Mais perguntas. E o coração se pergunta: será que eu me perdi? Será que Deus me esqueceu? Mas o que você chama de atraso, Deus chama de realinhamento espiritual, porque o céu não opera na sua pressa. Deus não se apressa, porque Ele vê o que você não vê. Ele sabe aonde você precisa chegar, mas também sabe quem você precisa se tornar antes de chegar lá. Às vezes, Ele te afasta de tudo. Tira o aplauso, tira o palco, tira até algumas pessoas. E você pensa que está sendo deixado para trás, mas na verdade está sendo chamado para perto. Deus te leva para o deserto, não para te castigar, mas para te alinhar com o coração dele. No silêncio, ele te ensina a escutar. No vazio, ele te mostra quem realmente preenche. Quando tudo desaparece, é porque ele quer ser tudo. Às vezes, ele permite que você perca para que você aprenda a depender. Porque há coisas que só aprendemos na escassez. Há ouvidos que só se abrem no silêncio. Há lições que só são escritas no tempo da espera. O que parece atraso é cura. Cura da pressa. Cura do orgulho de querer resolver tudo sozinho. Cura da ansiedade de quem vive tentando controlar o tempo. Deus não quer que você viva na superfície. Ele quer te enraizar. E raízes levam tempo. Leva tempo para desapegar do que te feriu. Leva tempo para reconstruir a confiança. Leva tempo para aprender a respirar de novo, sem aquele peso que você carregou por tanto tempo. E é nesse tempo parado que o coração aprende a confiar, a andar pela fé e não pela vista, a caminhar, mesmo quando não há sinal. É nesse lugar que a alma se fortalece. Porque fé de verdade não é acreditar só quando tudo dá certo. Fé verdadeira é permanecer quando tudo está escuro. É continuar orando, mesmo sem ouvir resposta. É continuar amando, mesmo sem retorno. É continuar plantando, mesmo sem ver a colheita. Deus está te amadurecendo. E amadurecimento exige espera. O fruto não amadurece na ansiedade. Ele cresce no tempo certo. E quando tudo estiver finalmente alinhado, quando o céu disser agora, você vai olhar para trás e entender: se tivesse acontecido antes, eu não teria suportado. Se Deus tivesse dado antes, eu teria desperdiçado. Se Ele não tivesse permitido aquela dor, eu não teria aprendido a amar de verdade. Porque há dores que nos ensinam mais do que 1000 palavras. Há perdas que nos levam para mais perto da graça. Há atrasos que salvam e há silêncios que curam. Então, se hoje você sente que tudo está fora do lugar, respire. Você não está fora do plano. Você está sendo realinhado. A vida não saiu do controle. Você está exatamente no ponto em que Deus queria te alcançar. Não se apresse. Não fuja da espera. Não resista ao processo. Deus está te afinando como um instrumento, para que, no tempo certo, a canção da sua vida toque o coração de outros. E quando isso acontecer, vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Porque Deus não desperdiça dor, não desperdiça silêncio. E nunca, nunca está atrasado. Ele está alinhando. Há momentos na vida em que tudo parece desconectado. Os dias se arrastam, as respostas não vêm, as pessoas vão embora, planos são interrompidos, sonhos perdem o brilho. O que era certeza ontem vira dúvida hoje. E você, no meio disso tudo, sente como se tivesse perdido o rumo. Mas o que parece confusão é muitas vezes o início do alinhamento. Porque antes de Deus organizar, Ele desmonta. Antes de encaixar as peças, Ele espalha. Antes de estabilizar, Ele balança. Deus, às vezes, precisa virar a casa de cabeça para baixo,
para que você pare de viver de qualquer jeito. Tem móveis que só mudam de lugar depois que a sala é esvaziada. Tem alma que só encontra paz depois que desapega do que ocupava espaço demais. Às vezes, Deus tira coisas que você achava essenciais, só para te mostrar que elas estavam te distraindo do essencial de verdade. Ele, não é castigo. É centralização. Deus está centralizando a tua vida na vontade dele. E a vontade dele nunca é pequena, nunca é fora de tempo, nunca é sem propósito. Quando ele move peças, é porque está encaixando o que vai sustentar a próxima fase da sua jornada. E sim, o processo é confuso. Porque quando tudo muda ao redor, você não vê o quadro inteiro, mas Deus vê. E Ele está desenhando uma imagem que vai fazer sentido lá na frente. Talvez agora tudo pareça fora do lugar, mas você está sendo conduzido exatamente para o centro da vontade de Deus. Mesmo sem perceber, mesmo sem entender, Deus está escrevendo uma história que é maior do que a tua pressa. Às vezes, Ele tira o que estava no centro, teus planos, teus relacionamentos, teus caminhos, para ocupar esse lugar com a presença dEle. Porque o centro da vontade de Deus é o único lugar onde você vai encontrar descanso de verdade. É onde a alma para de correr atrás, onde o coração desacelera, onde o medo perde força e a fé floresce. Às vezes, a bagunça que você está vivendo é só o jeito dele te ensinar a priorizar o que importa. Porque tem coisa que só percebemos quando tudo desmorona. Só valorizamos a rocha quando o chão afunda. Só buscamos direção quando nos sentimos perdidos. Então, se hoje você sente que está vivendo um tempo de confusão, se tudo parece embaralhado, fora do lugar, desorganizado, saiba, Deus não perdeu o controle. Ele nunca perdeu. Ele está reorganizando, alinhando, tirando o excesso, corrigindo o caminho. Ele está abrindo espaço para algo que você ainda não consegue ver, mas que será resposta para orações antigas. Pode parecer um tempo de perda, mas é ganho. Pode parecer solidão, mas é construção. Pode parecer atraso, mas é alinhamento. O centro da vontade de Deus nunca é o lugar mais confortável, mas é sempre o lugar mais seguro. É ali que sua fé cresce. É ali que suas raízes se aprofundam. É ali que seu coração aprende a confiar sem controlar. Então respire. A bagunça não é o fim. É o começo de uma nova ordem. Uma ordem que vem do céu. Uma direção que vem de Deus. E quando você olhar para trás, vai entender. Se aquilo não tivesse saído do lugar, eu nunca teria deixado Deus assumir o centro. Porque quando Deus é o centro, tudo ao redor encontra seu lugar. E aí, até o que parecia errado, vira parte do plano. Porque Ele sabe como alinhar o que a gente não consegue. Ele sabe o momento certo de mover. E se Ele está movendo agora, é porque já chegou o tempo de voltar para o centro, o tempo de alinhar tua história com os sonhos que Deus escreveu para você, antes mesmo de você nascer. Nada está fora do lugar. Tudo está sendo reposicionado no coração do Pai. Esperar, uma das palavras mais difíceis para o coração humano. A gente vive numa geração que corre, que quer tudo agora, que tem pressa em curar, em amar, em conquistar. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele planta antes de colher. Ele constrói antes de revelar. Ele trabalha no silêncio, porque o tempo de espera não é tempo perdido. É o tempo mais precioso da transformação. Assim como a lagarta que entra no casulo e se desfaz por dentro, Deus também nos leva a lugares onde a pressa não pode entrar. Lugares onde o barulho não nos distrai. Lugares onde Ele nos transforma por dentro. Não com pressa,
mas com propósito. O casulo é escuro, é apertado, parece solidão, mas é ali que as asas estão sendo formadas. Talvez você esteja nesse tempo agora, tudo calmo por fora, tudo parado, mas aqui dentro, algo está mudando. Você não é mais o mesmo de ontem. Deus está moldando suas emoções, está curando feridas antigas, está quebrando orgulhos silenciosos, está ampliando sua visão. Porque antes de entregar aquilo que você tanto sonha, Ele precisa preparar você para receber. O tempo de espera é o tempo onde o caráter é refinado, onde a fé é aprofundada, onde o amor próprio é reconstruído. É no tempo de espera que aprendemos a confiar mesmo sem entender, que aprendemos a orar mesmo sem ver resposta, que aprendemos a adorar mesmo sem ter recebido. Esse tempo não é punição, é preparação. Porque quando Deus quiser abrir a porta, você precisa estar forte o suficiente para atravessá-la e firme o suficiente para não voltar atrás. Olhe para José. Antes de se tornar governador, foi vendido, traído, esquecido. Mas em cada etapa, Deus o estava lapidando para o trono. O tempo de espera de José foi o tempo da transformação de um sonhador em um líder. O mesmo acontece com você. Deus está tirando os excessos, está te libertando de tudo o que não combina com o futuro que Ele preparou. E isso dói, porque crescer dói, mudar dói, esperar dói. Mas nenhuma dor será em vão, nenhuma lágrima será ignorada. Deus recolhe cada uma e rega com elas o solo da sua próxima estação. A estação onde você não mais rasteja, você voa. Onde você não mais se esconde, você floresce. Mas é no casulo que a mágica acontece. É ali que o velho você se desfaz e o novo você começa a nascer. Então não despreze a espera. Não amaldiçoe o casulo. Não fuja do silêncio. Deus te ama tanto que não quer te entregar algo antes da hora. Ele sabe que uma bênção fora de tempo pode se tornar um peso. E Ele quer que você viva o propósito e não apenas sobreviva a ele. Por isso, Ele espera, Ele te esconde, Ele sussurra no íntimo da sua alma: filho, filha, eu estou aqui, estou trabalhando em você. E quando tudo estiver pronto, você vai ver, não só o que Ele preparou, mas a pessoa em quem você se transformou. E vai entender que aquele tempo de espera foi, na verdade, o tempo em que Deus te deu as asas. Asas para voar mais alto. Asas para não mais depender de ninguém para se sentir completo. Asas para confiar, não no que se vê, mas no que se crê. E quando você voar, vai ser lindo. Porque foi Deus quem formou suas asas. Nada, absolutamente nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma lágrima se perdeu, nenhuma espera foi desperdiçada, nenhum silêncio passou despercebido aos olhos de Deus. Aquele momento em que o chão sumiu, aquela dor que você escondeu sorrindo, aquela noite em que você orou baixinho, com a voz embargada só para ninguém ouvir. Tudo isso foi registrado. Você talvez tenha achado que estava sozinho, mas o céu inteiro estava ali, presente. Em silêncio, sim, mas não ausente. Deus viu, e mais do que isso, Ele sentiu com você, porque o nosso Pai não é indiferente à dor dos seus filhos. Ele chora com quem chora. Ele segura quando você desaba. Ele fortalece no momento em que você acha que não vai mais conseguir. E mesmo quando parecia que Ele estava longe, Ele estava mais perto do que nunca, cuidando, escrevendo, trabalhando. Às vezes, Ele não responde, porque está ocupando suas mãos, construindo a resposta. E muitas vezes, essa resposta não vem do lado de fora. Ela nasce dentro do seu peito, na sua fé, no seu caráter, na forma como você enxerga as coisas. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma, Ele ressignifica. Ele usa cada pedaço da tua história para te fazer mais parecido com Cristo. Aqueles momentos em que você quis desistir, mas não desistiu. Aquelas palavras duras que você ouviu e perdoou.
aqueles dias de cansaço onde você escolheu continuar mesmo sem forças. Tudo isso moldou você, tudo isso te preparou. Talvez hoje você não entenda, talvez ainda doa, talvez você olhe para trás e ainda veja só perdas, fracassos, erros. Mas calma, Deus está escrevendo. Ainda não é o fim da história. O que você viveu ainda vai florescer. Aquela ferida vai virar ponte. Aquela espera vai virar sabedoria. Aquela frustração vai virar força. E aquele vazio vai virar espaço para um propósito maior. Porque é assim que Deus age. Ele não constrói na superfície, ele cava fundo, ele quebra, ele refaz, ele trata o coração. E quanto maior o propósito, maior o preparo. Quanto mais preciosa a promessa, mais lapidada precisa ser a alma. Você não está sendo destruído, está sendo treinado. Parece que está demorando, é porque a promessa não é pequena. E Deus não vai te entregar algo grandioso com um coração que ainda não está firme. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Ama tanto que prefere te frustrar por um tempo do que te perder para sempre. Ele prefere te segurar agora do que te deixar alcançar algo que te quebraria lá na frente. É amor, não é castigo. É cuidado, não é abandono. E um dia, quando tudo estiver claro, você vai olhar para trás e entender. Você vai dizer: foi por isso que aquilo aconteceu. Foi ali que minha fé cresceu. Foi naquela queda que eu aprendi a levantar. Foi naquele vale que eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Tudo estava te preparando. E o mais bonito é saber que nada foi em vão. Nem as lágrimas, nem os nãos, nem as perdas. Porque com Deus, até a dor tem propósito. Até a ausência vira caminho, até o deserto vira escola. E quando Ele te levantar, você vai ser um abrigo para outros. A tua cura vai curar. A tua fé vai inspirar. A tua história vai ser usada por Ele para tocar outras vidas. E tudo aquilo que um dia doeu vai se tornar testemunho. Não porque ficou fácil, mas porque ficou possível com Ele. Não porque o sofrimento desapareceu, mas porque a graça transbordou. Você foi provado, foi moldado, foi quebrado, mas mais do que isso, você foi preparado. E o que vem agora não é apenas resposta, é missão. Missão de amar mais fundo, de crer mais firme, de viver com mais propósito, de se levantar como alguém que passou e não apenas sobreviveu. Você está mais forte, mais sensível, mais maduro, mais perto de Deus. A dor não venceu, ela serviu. A espera não te atrasou, ela te alinhou. E o passado não te definiu, ele te capacitou. Agora, o que vem é novo, mas você também é. Você é fruto da graça, do tempo, da lapidação divina. E a história que parecia quebrada vai ser usada pelo próprio autor para curar outras histórias. Deus, aqui está esse coração. Um coração que ouviu até o fim, que se reconhece cansado, mas não desistiu. Um coração que esperou, que chorou calado, que viu portas fechadas, mas permaneceu de pé. Senhor, toca agora essa alma, cura o que ninguém vê. Recolhe as lágrimas que ninguém enxergou. Restaura o que foi quebrado por dentro. Renova, Pai, a esperança que o tempo tentou apagar. Mostra que esse silêncio não foi ausência, e foi preparo. Mostra que esse atraso aparente era alinhamento divino. Pai, ensina esse coração a confiar, mesmo quando os olhos não veem. Ensina a descansar, mesmo quando o chão parece desabar. Dá a força que só o céu pode dar. Traz paz, traz direção, traz sentido. Que tudo o que foi dor se transforme em sabedoria. Que tudo o que foi espera floresça em maturidade. Que tudo o que foi quebrado se torne testemunho. Senhor, nós entregamos o tempo, os planos, as dores e declaramos: nada está atrasado, está sendo alinhado pelo Teu amor. Trabalha em nós enquanto esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.